Bom, encerramos a votação dos processos de 1 a 15, pautados para a sessão da período da manhã do dia 28 de julho. Como há tempo disponível, vamos, após deliberação, vamos antecipar processos do período da tarde de hoje, 28/7, para o período da manhã. Iniciando, então, com o processo do item 6, Empório Médico Cirúrgicos de minha relatoria. Esse processo 16 é paradigma dos itens 17 a 21, que são os repetitivos. Então, vou iniciar. O presente processo trata de pedido de ressarcimento, crédito de não cumulativo, vinculado à receita de evento interno, efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de contribuição. No caso de período de abril de 2008 a dezembro de 2009, e que nesse processo específico alcançou apenas o segundo mês de 2008, com fundamento no artigo 17 da Lei 033/2004. Foi vinculado o DECOMP a esse pedido. O pedido foi parcialmente deferido por unidade da Receita Federal por meio de despacho decisório, apresentou seus fundamentos e conclusões acerca do direito ao ressarcimento, após análise, assim sintetizando, devidamente constituído na aquisição no mercado interno de fórmulas infantis, cuja alíquota é zero, portanto, não admitido o crédito por força do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da 10.833. Crédito indevidamente constituído na aquisição de mercado interno de produtos farmacêuticos, de perfumaria, tocador ou de higiene pessoal, com as classificações aí indicadas, os quais são submetidas à tributação concentrada na saída do produtor importador, que se destinam à revenda, então, com base no artigo 3º, 1b, cumulado com o artigo 2, parágrafo 1º, 2º da 10.833. Os créditos vinculados às vendas tributadas no mercado interno foram glosados em razão dos dispositivos 10.637, 10.637, que permitem somente a dedução dessas rubricas da contribuição devida no período, e não o ressarcimento ou compensação. Os créditos admitidos pela legislação e vinculados às vendas realizadas no mercado interno, cujas saídas não são tributadas pelas contribuições, suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, podem ser mantidos, pelo artigo 17 da 10.833, e ressarcidos ou compensados, artigo 16. Então, esses são os fundamentos da unidade preparadora que analisou o pedido. Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Alega, primeiro, em preliminar, nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa e a falta de fundamentação em razão da impossibilidade de decidir como se chegou à constatação da existência de débitos indevidamente compensados. Não há embasamento legal e fático para o despacho decisório que não homologou o pedido descrito no PERDECOMP, acarretando cerceamento de direito de defesa. O auditor fiscal descreveu a glosa de valor tal, e, entretanto, não homologou 26 mil. O fundamento para a glosa de 1.266 está no relatório fiscal 1 e relatório 2, e que, de acordo com esses documentos, tudo que não for objeto de glosa e crédito deferido pela fiscalização. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento da contribuinte. O acordo assentou sua decisão com os seguintes fundamentos. 1. Inexiste qualquer vício no despacho decisório que acarretaria sua nulidade, uma vez que os relatórios produzidos, em complemento ao despacho, constam de forma detalhada todos os fundamentos para a decisão, bem como estão explicitados os valores de créditos glosados e o indeferimento total do pedido de ressarcimento. 2. A contribuinte não contestou os valores das glosas apresentadas no despacho decisório. Ao contrário, aduziu explicitamente que concorda com o valor glosado. Entretanto, contesta o indeferimento integral do pedido de ressarcimento, alegando que não existe embasamento legal e fático para tal indeferimento. 3. A fiscalização detalhou que, nos termos da lei de regência, os créditos tributados vinculados às receitas tributadas auferidas no mercado interno somente podem ser utilizados para descontar do valor da contribuição devida no próprio mês ou em meses subsequentes.
Quanto a essa matéria, a contribuinte não apresentou contestação. 4. No trimestre em análise, somente existiram créditos vinculados às receitas tributadas e os valores reproduzidos pela fiscalização espelharam fielmente os dados das fichas 6 do DACOM. Em conclusão, todos os créditos informados pela contribuinte no DACOM do trimestre estão vinculados à receita tributada no mercado interno. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual traz novas matérias de defesa, como segue: a. Possibilidade de aproveitamento do crédito PIS/COFINS de mercadoria sujeito ao regime monofásico. B. O artigo 17 da 11033 revogou tacitamente as disposições limitantes do artigo 3º 1b da 10833 e da 10637. C. O benefício previsto no artigo 17 da 11033 não se restringe aos contribuintes no âmbito do regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, reporto. D. Erro material de preenchimento do DACOM, princípio da busca da verdade material no processo administrativo. F. O direito ao crédito e aplicação do decreto 6426/2008. Então, esses foram os argumentos em recurso voluntário, que, como já deixei explicitado, destoam daquilo que foi aduzido em manifestação de inconformidade. Então, este é o relatório. Posso passar para o voto? Então, ao voto. Na introdução digo que é paradigma, né? Então, a partir da folha... Da leitura das matérias de defesa discorridas em manifestação de inconformidade, que constam do relatório deste voto, em contraste com aquelas suscitadas em recurso voluntário, constata-se completa inovação nos tópicos apresentados pela recorrente. Em verdade, em primeira instância, a contribuinte sequer tangenciou em seu apoio argumentos para contestar as razões de mérito explicitadas no relatório fiscal, parte integrante do despacho decisório, para afastar a possibilidade de ressarcimento de saldo credor da contribuição acumulada ao fim do trimestre, com arrimo na legislação apontada. E nem se diga que a decisão recorrida as tem enfrentado, pois que somente se limitou a evidenciar os fundamentos exarados no despacho decisório para indeferir o pedido de ressarcimento, sem proferir qualquer decisão, justamente por quanto inexistente controvérsia na matéria na peça da contribuinte. Né? Da contribuinte. Corrigindo aqui. O único tópico do recurso que poderia suscitar dúvida quanto ao necessário enfrentamento diz respeito ao, entre aspas, erro material de preenchimento, que em face do princípio da busca da verdade material poderia ser conhecido e sanado. Analisando as razões apresentadas e os documentos juntados em recurso, verifica-se que não se trata de um típico lapso material ou erro de fato ou de escrita que se visualizaria de uma simples leitura e que com certa facilidade seria corrigido. Vê-se que a intenção do contribuinte é deslocar as aquisições de mercadorias para revendas lançadas na rubrica tributada no mercado interno para aquela que poderia ser apurado o saldo credor passivo de ressarcimento, nos termos do artigo 17 da 11033, ou seja, não tributada no mercado interno. Não se trata de mero erro, caracteriza-se completa alteração de fundamento jurídico com respaldo na legislação acima mencionada e, para tanto, careceria de seu enfrentamento na decisão recorrida, o que não se verificou no momento oportuno, implicando a preclusão consumativa nos termos do PAF, como se passa a seguir discorrer. Então, ele insiste em relação a essa questão de erro. E eu venho demonstrar que não há um mero erro. Além de matéria não suscitada em manifestação de inconformidade, também não seria o erro. Então, aí eu venho trazer as considerações aí para demonstrar que há preclusão e diante da preclusão não se conhece. Né? Eu cito o artigo 17 do PAF. De acordo com esse dispositivo do PAF, considera-se não impugnado matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante, sendo inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância atual. Assim, a defesa ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação, ou manifestação de inconformidade, quando em sede de recurso pretende alargar os limites do litígio já consolidado. Todas as matérias trazidas pelo contribuinte a esse colegiado, não provocadas a debate em primeira instância e que não consiste em matéria de ordem pública,
constituem-se matérias preclusas das quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as regras do PAF, preclusão e vedação à supressão de instância. Em conclusão, diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário em face de sua preclusão. É como voto. Esse é o 16. Leonardo Andrade. Eu não vou votar, não? Desculpa. Foi uma sequência de votos do Elcio. E aqui eu estou acompanhando a sequência que eu estou anotando agora. Desculpa, Elcio. Você já conheceu meu voto, foi por isso. Eu acompanho o relator. Leonardo Andrade. Realmente houve inovação recursal ali, nenhuma das matérias trazidas é de ordem pública. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanhe o relator. Pedro. Presidente, é interessante, como bem colocado no seu voto, inclusive ele concorda com as glosas na manifestação de conformidade, né? Então, de fato, realmente houve preclusão. Acompanhe, presidente. Obrigado. Carlos. Acompanhe. Laércio. Acompanhe. Márcio. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se conhecimento ao recurso voluntário em face de sua preclusão. Deixa eu ver se o 22 é igual. O de 22 ele é igual somente com a diferença de que ele nem suscita o erro de fato. O resto é igual. Se alguém quiser dar uma analisada, comentada, debatida, então é isso. Lá nem erro de fato foi suscitado nesse processo 22. Bom, mas antes disso, eu proclamei o resultado. Né? Eu proclamei o resultado e ele se estende aos itens 17 ao 21. Então, o 16 foi por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em face de sua preclusão consumativa. A proposta do 22 é a mesma decisão, que se aplicaria ao 23 a 27. Podemos votar? Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanhando. Pedro. Acompanho. Carlos. Acompanhe. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanho. Ok. Então, também acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em face de sua preclusão consumativa. Decisão que se aplica ao paradigma 22 e ao lote de repetitivo que vai do 23 ao 27. Processos 28 a 30 saíram de pauta. O próximo, então, seria o 31. Leonardo Andrade. Laurinete Araújo. Está na pasta, presidente? Só um momento enquanto o arquivo está abrindo, por favor. Tá, eu também não peguei ainda. Agora só tem processo amanhã. Posso iniciar, presidente? Pode. Trata-se de auto de infração inerente, primeiro, à imposição da multa tipificada no parágrafo único do artigo 3º do Decreto-Lei 399, com redação implementada pela Lei 10.833, regulamentada nos artigos 621 e 632 do Regulamento Aduaneiro, aplicada proporcionalmente por maço de cigarros em virtude da apreensão de cigarros de procedência estrangeira, desprovidos de documentação comprobatória de sua regular introdução no país. A exação também contempla a penalidade decorrente da apreensão de mercadoria estrangeira atentatória à moral, os bons costumes, à saúde e à ordem pública. Segundo a descrição dos fatos,
dos presentes autos a apreensão, em 28 de dezembro de 2004, dos 48.408 maços de cigarro, assim como dos simulacros de arma de fogo, operou-se em procedimento policial conjunto levado a cabo pela Polícia Federal e Polícia Civil de Alfenas. Naquela ocasião, as mencionadas mercadorias foram apreendidas no interior de imóveis circunvizinhos situados na Rua da Amizade, bairro Vila Betânia, naquela urbe, consoante os termos de inquérito policial, IPL número 26304. Tais mercadorias, por intermédio do ofício número 2830, da lavra da Delegacia da Polícia Federal em Varginha, foram encaminhadas à Delegacia da Receita Federal do Brasil, naquele município, para a feitura dos procedimentos às espécies cabíveis. Ainda, em 17 de fevereiro de 2005, mediante o ofício 373/2005 daquela mesma unidade policial, foi noticiada à Receita Federal do Brasil, segundo os termos coligidos no citado IPL, que a responsabilidade relacionada às mercadorias apreendidas recaía sobre Laurinete Araújo Maganhoto de Matos, no endereço da Rua da Amizade, número 481, Vila Betânia, Alfenas. Inconformada com a exigência, impugnante por intermédio de advogado constituído, apresentou sua defesa administrativa. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a ementa a seguir transcrita reproduzo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que o imóvel que sediou a apreensão dos cigarros em alusão era objeto de locação. Menciona o nome do locatário. O contrato de locação entre as partes não fora juntado com impugnação em razão de, ao tempo, a via original foi objeto de furto, conforme cópia de boletim de ocorrência acostado. Há de tentar que as mercadorias foram apreendidas na Rua da Amizade, número 540, na cidade de Alfenas. Lá do outro, é fato que a empresa ou acusada não tem esse endereço. E não existem provas de que a mercadoria encontrada em endereço diverso da empresa era de sua propriedade. Por menor razão, motivos para que esta faça provas da não propriedade da mercadoria. Mantida a multa seria penalizar o locador nas obrigações atribuídas ao locatário, que, pelo raciocínio lógico, interpretação legal, uma vez locado com fins comercial, não incumbe ao proprietário locador vigiar e se responsabilizar pela atividade desenvolvida pelo locatário. É o relatório. Obrigado. Pode passar para o voto. E procedem os argumentos recursais. Recurso voluntário, basicamente, repete os argumentos postos em sede de impugnação. Assim, por concordar com os termos da decisão, adoto-a como razões de decidir conforme a seguir reproduzido. A autuada tenciona explicitar que os cigarros em tela a outrem pertenciam, visto que o imóvel que se representava depositados estava sob locação. Porém, nada atrasa a colação para afirmar sua alegação. A impugnante finge-se a ventilar eventual formalização de locação do imóvel estabelecida perante terceiro. Invoca-o, no entanto, silencia quanto à sua apresentação e instrução neste caderno processual. Logo, sua tese queda míngua de elementos concretos, que a ela forneçam alicerce, não sendo desse modo abalado o rumo, quanto à sua responsabilidade detectada inicialmente pela autoridade policial. No que tange o afastamento das notas fiscais, a formação de seu juiz para a confecção de sua defesa, melhor razão não assiste a defendente. De início, cumpre assinalar que este colegiado, homenageando os princípios da ampla defesa contraditória, sustentadores do devido processo legal, à luz da estrita manifestação defensória quanto a este ponto, propiciou o autuado novo turno para debate acerca dos sobreditos documentos fiscais, em período superior a 3 anos da sua peça impugnatória. Além disso, a própria administração autuante deslocou-se em diligência, visando colher tais elementos no âmbito da investigação criminal levada a cabo pela Polícia Federal, seara que, em tese, poderia defender e sofrer eventual limitação na colheita de provas em face do caráter inquisitório daquela persecução. A própria autoridade policial atesta, consoante os termos do ofício 1282/2009, que as peças do inquérito policial federal 26304 já foram remetidas ao juízo, de interesse da impugnante, uma vez que já foram devidamente relatados. O que aqui se traduz é o silêncio da autuada quanto ao feito administrativo em estudo, havendo sido necessário, inclusive, promover sua ciência acerca das novas medidas processuais tomadas, mediante intimação editalícia, uma vez que restou infrutífera a sua comunicação postal. No campo do PAF, é previsto como regra a apresentação, quando do próprio momento da propositura da impugnação ao lançamento, de toda lídima prova a que o sujeito passivo pretende afirmar sua defesa, sob pena de preclusão. No entanto, cumpre destacar que a legislação, de forma excepcional, para a apresentação especulante de prova, nos exatos termos dos dispositivos a seguir destacados no referido diploma legal, são transcritos.
No entanto, no caso em alusão, não se visualiza com os elementos e alegações postos pelo impugnante cogitar-se da hipótese legal mencionada, tampouco situação capaz, nos termos colocados, de esmaecer o rumo a que chegou a fiscalização, sobretudo em relação à matéria substantiva deste efeito. Outro sim, frisa-se até a presente data, não houve qualquer manifestação da peticionária tendente a comprovar a subsunção da sua situação à norma ventilada. Ao contrário, permaneceu silente ante a demonstração da concretude de suas alegações. Resta aceite que os cigarros sem lastro legal estavam sob sua custódia e responsabilidade da autuada, não havendo esta logrado abalar a convicção da aludida conclusão policial, posteriormente referendada pela fiscalização aduaneira. Quero destacar que não merece acolhida a alegação de que no rol das mercadorias apreendidas declinada pelo trabalho policial não havia denominação de simulacros de armas de fogo. A denominação, genérica ou não, das mercadorias eleita pela autoridade policial nada altera o dever de investigação quanto à perfeita identificação e a qualificação formal daqueles produtos, munus inerente à autoridade aduaneira. Em verdade, sobre dita autoridade se reveste desse mistério em face da própria norma de regência, cabendo a ela, portanto, o papel público denunciar o contorno jurídico tributário que a mensuração do fato reclama. Por conseguinte, em face desse agir público, à luz do acervo processual, notadamente à vista das ilustrações acostadas às folhas 14 e 16, a singela manifestação da impugnante diante das considerações acima colocadas não pode, igualmente, prosperar, restando incólume também sob este prisma a exação atinente à infração relacionada à mercadoria tentatória moral, aos bons costumes, à saída ou ordem públicas, visto que os simulacros de arma de fogo em exame inequivocamente perfazem o conceito traduzido pela aludida proibição estatal. Assim, havendo suficiência probatória nos autos de que a autuada efetivamente estava custodiando os maços de cigarro de procedência estrangeira, sem lastro em documento fiscal hábil, assim como igualmente estava sob seu domínio bens cuja importação ofendeu a moral, aos bons costumes, à saúde e à ordem pública, tudo isso sem impugnante haver apresentado qualquer elemento com força probatória suficiente para meridir a exigência fiscal, conclui-se pela procedência do auto de infração. Digo eu, acrescento que em análise da fotocópia de contrato de locação juntado aos autos com a peça recursal, firmada por Gilberto Maganhoto de Matos, locador, e João Batista dos Santos, locatário, não faz prova hábil da ausência de responsabilidade da recorrente, visto que sequer consta o reconhecimento de firma em cartório realizado por qualquer das partes ou testemunhas, não sendo prova hábil para o convencimento de que realmente o documento foi assinado na data informada. Não há como conferir credibilidade à fotocópia do contrato de locação juntado, especialmente pela ausência de reconhecimento de firma em cartório, o que impede a certeza da data informada. Por sua vez, em relação ao argumento de que o contrato de locação entre as partes não fora juntado com impugnação, em razão de, ao tempo, a via original foi objeto de furto, conforme cópia do boletim de ocorrência do Estado, de igual modo não procede. A impugnação foi apresentada pela recorrente em data de 18 de agosto de 2005, enquanto o dito boletim de ocorrência foi firmado em 2 de setembro de 2005, ou seja, em data posterior à interposição da impugnação, o que induz à conclusão de que, à época da impugnação, a recorrente possuía o mencionado contrato de locação. A ausência de documentação comprobatória da importação de cigarros implica a aplicação da respectiva multa regulamentar, como corretamente firmado no auto de infração. Ao caso, ainda, em aplicação à súmula 90 do CARF. A transcrevo. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto. Como voto, presidente? Oi? Já sou eu? Não, ainda não. É um barulho estranho aí. É verdade, mas acho que foi a hora que eu cliquei no microfone. Então, o relator votou para negar provimento ao recurso voluntário, que praticamente repisou todos os argumentos de impugnação, então adotou as razões de decidir da DRJ. Elcio. Acompanho o relator. Leonardo. Acompanho o relator. Pedro. Como relator. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse foi o processo do item 30
Me perdi aqui. 31, Laurinete. Passemos agora ao item 32 da pauta, conselheiro Márcio Costa, F. Reis, Administração de Imóveis. Perfeito, presidente. Bom, vou fazer uma breve síntese aqui do relatório. Trata de auto de infração do valor de R$ 35.874,14, lavrado em decorrência da entrega em atraso do demonstrativo de apuração de contribuições sociais, a DACOM, no segundo semestre de 2007. O prazo fatal era dia 7/4/2008 e a transmissão da declaração foi em 9/4/2008. A recorrente não nega ter ocorrido o atraso e fundamenta tanto a impugnação quanto na impugnação quanto no RV, da desproporcionalidade da multa, bem como a inconstitucionalidade da norma. É esse o relatório, presidente. Ok. Posso ir pro voto? Pode passar no voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e requisitos de admissibilidade. O litígio está pautado no fato da recorrente ter entregue a obrigação acessória da COM em atraso e por essa razão foi autuada. Alega a recorrente ser desproporcional e sem razoabilidade a multa aplicada. Como se vê, a matéria a ser debatida é de direito, visto que o atraso na entrega da obrigação acessória é reconhecido pela empresa contribuinte que tinha como prazo fatal o dia 7/4/2008 e fez a transmissão da declaração em 9/4/2008. A legislação que regula o assunto e autoriza a aplicação da multa em caso de atraso na entrega das declarações é o artigo 7 da Lei 10.426 de 2002, com as alterações posteriores que assim dispõem, no qual transcrevo. A aplicação da multa pressupõe a observância do princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às suas obrigações tributárias e ao cometimento de infrações, ou seja, a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o artigo 136 do CTN. Em outras palavras, pode-se dizer que a incidência da multa pelo atraso na entrega da DACOM prescinde de aferição da existência de culpa do agente. No caso em questão, a recorrente pauta seu recurso na proporcionalidade e razoabilidade da lei, visto que o atraso sendo de apenas um dia, não poderia ter o mesmo tratamento de um atraso em tempo maior. Ocorre que o questionamento quanto à constitucionalidade da lei não cabe ao CARF analisar, visto que incorreria em ofensa ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, foi pacificado o entendimento por meio da súmula 2, no qual eu transcrevo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. É como eu voto, presidente. Obrigado. Sim. Conselheiro Elcio. Eu acompanho o relator. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Macedo. Com relator. Pedro. Eu acompanho. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Márcio, só uma sugestão. Na ementa. Na ementa. Certo. No texto do primeiro, a entrega de obrigação, eu acho que seria o cumprimento de obrigação acessória após o prazo previsto. Se quiser deixar a palavra entrega, tá, o cumprimento da obrigação através de sua entrega, aí sim, mas Deixa eu colocar então aqui. Você diz. O cumprimento. Só substituir a entrega pelo o cumprimento de obrigação acessória após o prazo previsto pela legislação é passível de multa. Perfeito.
Tá, não estaria correto. Eu entendo que textualmente fica melhor. Fica melhor, mais compreensível. Sem problema. Bom, então votamos o item 32, também do processo da tarde, que foi antecipado. Vamos ao item 33, PET revalorizadora de produtos. Ok, vamos lá. Trata de autos de infração relativo à falta de pagamento ou pagamento a menor do IPI apurado, mas não declarado no montante de R$ 135.013,22, inclusos juros de mora e multa de ofício. O termo de verificação fiscal apurou que no ano de 2007 não foi declarado em DCTF valores devidos de IPI, não fazendo qualquer pagamento a título do imposto, e em 2008 a empresa declarou somente 10% do valor efetivamente apurado e devido. Deste valor, somente recolheu os valores declarados dos meses de janeiro a março. Cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com impugnação, na qual alegou que o erro e assume o erro cometido, mas não teve intenção dolosa de tal erro, e sim culposa. O recurso voluntário repete os argumentos da impugnação. Há apenso, no qual consta outros autos de infração relativos à receita da atividade escriturada e não declarada, o CS, LL, COFINS, PIS e IPI. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode ir para o voto. Só um minuto. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de requisitos de admissibilidade. O litígio está pautado no fato da recorrente ter sido autuada por sonegar impostos devidos, conforme bem delineado no relatório produzido pela DRJ e assim exposto. Em suma, a fiscalização aplicou multa qualificada porque apurou que o contribuinte agiu de forma reiterada ao declarar nos anos de 2007 e 2008, em suas declarações de imposto de renda, pessoa jurídica, receitas no valor de 0,12, quando na realidade, no ano de 2007, teve receitas no montante de 3.465.499. E no ano de 2008, receitas de 2.644.630, bem como declarou em DCTF 10% do valor dos tributos devidos. Em sua defesa, o recorrente alega, da mesma forma que fez na impugnação, que não agiu com má-fé e por não ter contabilidade interna, foi induzido a erro por terceiros e que, ao ser fiscalizado, tratou de forma espontânea de regularizar os demais anos. Alega também que a multa aplicada tem caráter confiscatório, além de precedentes dos tribunais superiores que reconsideram a penalização em caso de comprovada ausência de dolo. O mérito processual está pautado na presença ou não da tipificação sonegação, com a devida comprovação de que não estamos diante da simples omissão de receita, ainda que reiteradas vezes. O auto de infração enquadrou o caso na tipificação prevista na Lei 4.502 de 64, no qual transcrevo. Nesse contexto, verifico que, ainda que o contribuinte tenha escriturado corretamente suas operações financeiras, as declarações prestadas à Receita Federal foram dissociadas do que consta nos livros. E ainda que os representantes legais do contribuinte tivessem total desconhecimento das leis tributárias, não seria plausível acreditar que, com um faturamento anual de 3.465.000 em 2007 e 2.644.000 em 2008, somente teria que declarar como valor total da receita de vendas de pessoa jurídica, em ambos os anos calendário, o valor desprezível de 12 centavos, conforme pode se verificar na ficha 60 da IPJ, folha 46 e 58. Além disso, no ano de 2007, a recorrente não declarou em DCTF valores devidos de IPI, não fazendo qualquer pagamento a título do imposto, e em 2008,
efeito, a empresa declarou somente 10% do valor efetivamente apurado e devido. E deste valor, somente recolheu os valores declarados dos meses de janeiro a março. Portanto, é flagrante tentativa de sonegação, pois trata-se de uma declaração errônea em valor 9 vezes menor que o devido, o que também não parece plausível considerar como equívoco dentro de uma atividade empresarial. Neste sentido, também o entendimento da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acordo 9303-009-900, da relatoria do ilustre conselheiro Andrada, Márcio Canuto, que ao julgar e dar provimento ao recurso especial da Fazenda, em situação semelhante dos autos, assim anunciou, o qual eu transcrevo trechos desse acordo. Assim, é o meu entendimento, sendo a DCTF uma confissão de dívida, a prática reiterada reiterada 2 anos seguidos, dessa confissão com valores inferiores, 9 vezes menor, né, como já dito, retarda e omite da Fazenda Pública os fatos geradores devidos. Por essa razão, entendo que os valores desenvolvidos e a conduta reiterada caracteriza a intenção de sonegar. Recorrente pauta seu recurso, ainda no caráter confiscatório da multa aplicada, por ser de valor superior à inflação e às demais taxas de juros aplicadas no país. Alega ainda que há precedente nos tribunais superiores que reduziu multa aplicada pelo fisco e entende por excessiva. Ocorre que a aplicação da multa aqui em discussão está pautada em legislação vigente, cabendo ao fisco apenas fazer cumprir o que determina a lei, visto que essa é a sua atribuição como representante da administração pública. Outro sem questionamento quanto à constitucionalidade da lei, não cabe ao CAF analisar, visto que incorreria em ofensa ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, foi pacificado o entendimento por meio da súmula 2, do qual transcrevo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa aplicada pela fiscalização destes autos e no apenso final 2011-92. É como eu voto, presidente. Obrigado. Márcio, eu estou vendo, me chamou a atenção essa questão do apenso, mas o meu processo deu problema só agora que eu consegui. O apenso também tinha recurso, também, ele já foi julgado, ou você estaria dando uma decisão para o apenso também? Eu estaria dando uma decisão para o apenso. Mas o apenso... Deixa eu dar um... O apenso não foi pautado. Foi? Não, o apenso não foi pautado. O meu não abriu ainda o processo para... Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém também estava pesquisando essa situação. O meu processo está travando aqui. Eu estou tentando abrir, presidente. Eu estou tentando abrir e não consigo. Bom, mas de qualquer forma, é uma situação que teria que ver mais... Não tem recurso voluntário, presidente. Não tem. Não tem? Então seria... ok. É só esse mesmo. Seria só nesse... Então, o teu dispositivo... É isso mesmo, Pedro. Somente nesse. Ok. Então, o relator está voltando para negar provimento ao recurso voluntário. Nesse processo, isso. Tem 33. Ok. Pronto para votar, Elcio? Sim, estou pronto. Só uma questão. É que na conclusão do voto dele, ele fala, né, além dessa questão do apenso, né, que nega provimento ao recurso, mantendo a multa aplicada pela fiscalização. Mas, na verdade, está mantendo todo o auto, inclusive o IPI, não? Eu acho que não precisa falar. Quando é negar provimento, nega e negou exatamente. Exatamente.
na redação da decisão, se negou provimento, não precisa estar... Inclusive, na sessão passada, teve uma observação desse mesmo aspecto do Elcio também. Perfeito, eu altero aqui. Porque pode dar a impressão que está se negando ou dando, mas quando você vê, você está delimitando a extensão, às vezes dá essa impressão. Ok, eu estou retirando aqui, mantendo a multa aplicada pela fiscalização. Então, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário nestes autos e no apenso final 2011-92. Tá, mas a decisão seria só, eu vou até ler já qual seria a tua adequando, né? Acordos dos membros do colegiado, acordos dos membros não votou. O voto do relator é para que se negue provimento ao recurso voluntário. Ponto. Tá, não vai fazer menção então ao apenso? Não. Tá, ok, perfeito. Não, porque se ele estivesse em julgamento, então ele teria um dispositivo, uma decisão para ele. Ele não está. Então não há o que mencionar, a menos que o apenso já tivesse sido julgado e tal como o apenso está se negando provimento. E mesmo assim também não haveria necessidade de estar mencionando isso no dispositivo desse processo. Perfeito, basta isso, negar provimento. Já corrigi aqui também. Ok. Elcio? Com essas alterações, acompanho o relator. Andrade? Acompanhe, presidente. Macedo? Pedro? Com o relator. Carlos? Acompanho. Laércio? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Temos mais um processo do conselheiro Márcio, que foi exatamente um que saiu em vista, mas o conselheiro Carlos não participou. Mas também, se formos julgar esse processo, teríamos que interromper a gravação e estar liberando a Fabiana. Eu acho que daria para julgar. Concorda com o relator? Sim. Tá. Ok. A gente pode continuar. Apoio, por favor. Oi, presidente. Nós vamos interromper, então, a gravação dos processos que estamos julgando por antecipação. Fomos até o item 33. Nós daremos continuidade, porém vamos interromper a gravação para reiniciar outra, dispensando você para o horário de almoço. O conselheiro Leonardo Andrade fará a gravação, ok? Ok. Então pode encerrar.